lá, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 1.000 crianças nascidas no Brasil, 42 morrem no primeiro ano de vida. E o tema do Alerj Debate de hoje é a saúde na infância. No nosso estúdio, o deputado João Pedro, do Democratas, e o pediatra e membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Bastos Rodrigues. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Pedro Paulo, esse número ainda é um número elevado, apesar das conquistas que foram conseguidas nesse setor de redução dessa mortalidade infantil. Mas por que ainda morrem tantas crianças até o primeiro ano de vida? Bom, na verdade, a pediatria é uma medicina de prevenção, né? E a gente tendo, na verdade, uma boa alimentação, uma boa assistência ao parto desse bebê que vai nascer, uma boa vacinação da população, a tendência é isto reduzir de uma forma significativa. E, de certa forma, muito já está sendo feito. As vacinações já se encontram com muito mais frequência do que nos anos anteriores, tanto é que houve uma diminuição na mortalidade no período do primeiro ano de vida, mas ainda tem muito que se fazer ainda a respeito. Doutor, eu tive acesso a dados que dizem que em cada 10 crianças no parto, 3 têm problemas. Que tipo de problemas são esses mais frequentes que ocorrem no nascimento? O problema maior do nascimento é, na verdade, relacionado, primeiro, é uma assistência médica, né? Quer dizer, ter médico para atender essa gestante. Segundo, é a necessidade de um bom acompanhamento, acompanhamento dessa gestante durante a gestação. Quer dizer, um pré-natal bem feito. Porque se é um pré-natal bem feito, a tendência é o quê? Essa gestação ocorrer até o final dela. Acontecendo até o final, já diminuímos a possibilidade de mortalidade nos neonatos prematuros, que hoje, já diga-se de passagem, é uma mortalidade muito menor, porque a evolução da medicina fez com que surgisse uma grande substância, que é o surfactante, que hoje já não é mais aquele bicho de 7 cabeças, quando o prematuro ia nascer e era uma coisa grave, ia para o respirador. Então hoje, com a existência do surfactante, a gente diminui muito essa possibilidade. Então hoje a gente está tendo prematuros de 600 gramas, 700 gramas sobrevivendo. Mas o ideal é que isso não aconteça. O ideal é que, na verdade, essa gestação vá até o final. Então, para que isso aconteça, tem que ter um bom acompanhamento da gestante, tem que haver, na verdade, um final da gestação completa, e aí sim, uma estrutura para poder atender aquela gestante, para que o pediatra na sala de parto é importante, porque o pediatra, caso haja alguma intercorrência que pode acontecer, ninguém está livre disso. Certo. Na hora de acontecer um parto, pode acontecer coisas realmente que você, dentro da medicina, tem um controle, mas em alguns momentos pode haver uma depressão da parte respiratória da criança e tem que ter o pediatra ali para poder dar assistência. Na hora, uma coisa emergencial. Vai contribuir para que aquela criança não sofra. Então nós temos vários aspectos e a presença do pediatra para evitar uma asfixia naquele nascimento. Isso, a asfixia é o quê? Uma falta de oxigenação logo ao nascimento do neném, que é uma causa que levaria esse bebê a um CTI pediátrico, uma UTI neonatal, vamos dizer assim. Certo. Doutor, você diria que hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos, enfim, que percentual de mulheres grávidas acompanhadas? Chega a 100%? Você acha que no nosso estado a gente tem aí uma rede de acompanhamento das grávidas, enfim, satisfatório? Como é que está o Rio de Janeiro no Brasil em matéria de acompanhamento da gravidez? Veja só, aí nós temos que dividir cidade do Rio de Janeiro e estado do Rio de Janeiro, né? Certamente o estado do Rio de Janeiro vai ter muito mais dificuldade do que a cidade do Rio de Janeiro, que tem uma estrutura, vamos dizer assim, melhor, né? Até porque
a gente sabe muito bem que também os médicos não querem sair de estruturas, querem ir para locais do interior muito... E falta também informação da população. A população tem que saber que é importante aquele acompanhamento durante a gestação. Então, não basta ter... tem que ter o médico, a população tem que está convencida de que ela tem que ir no médico. Então ela acha, vai nascer. Não, peraí, não é vai nascer. Tem que ser nascer bem, porque não pode... tem que interferir ali na gestação, a criança não... evitar dela ter uma doença dentro do útero, que isso vai certamente trazer um problema mais tarde. E essa gestação mal feita vai levar o quê? Vai levar aquela família um ônus de carregar uma criança com problema. Então o custo para aquela família e, teoricamente, para o governo também, de uma criança com um problema. Então uma criança que nasce com uma doença adquirida dentro do útero vai trazer problema para a família, vai ter gastos com a criança acima do que seria o habitual. Porque a gente sabe que a criança já tem um gasto maior na família, né? Quer dizer, e vai aumentando até chegar à adolescência, que o gasto ainda é maior. A gente acha Pedro Paulo, essa questão, o senhor falou das doenças que são descobertas ainda quando a criança está no útero da mãe, ou que são adquiridas ao longo desse processo de gestação. A gente sabe todas essas questões, né, deputado, da alimentação, do exercício moderado que as grávidas têm que praticar, toda essa preocupação em não beber, em não fumar, então, para não ter nenhum problema com as crianças. Mas em relação às doenças, por exemplo, as hereditárias, que tipo de exames são feitos para que as crianças possam assim, já ter descobertas essas doenças durante a gestação e aí que se possa evitar ou tratar essas doenças? Na verdade, o que a gente precisa para ter quer dizer, o ideal, né, em termos de... quando você começou a falar, eu me lembrei logo do que a gente tem hoje, do sangue do cordão, né? Eu não sei se seria exatamente isso, quer dizer, certamente não é o que você falou, mas na hora que você começou a falar, eu vislumbrei o sangue do cordão, que eu acho que seria sensacional se a gente conseguisse isso a nível de Brasil, né? Porque, na verdade, na hora que você recolhe sangue de boa parte da população, você vai diminuir, acredito, doenças. Não, certamente vamos diminuir doenças ao longo da vida da criança, né? Uma leucemia. Então, uma série de doenças são evitáveis à medida que você tenha lá o colhido sangue de cordão de todo mundo, que você acaba tendo o quê? O sangue que não colheu do seu filho, mas tem um sangue lá coletado, que aquele sangue vai servir para o seu filho, entendeu? Porque teve a geração antiga não teve oportunidade de ter uma colheita do sangue do cordão. Em algum estado da federação isso já é feito? Não. Existe... Eu já ouvi que realmente existe uma tentativa de mobilização em relação a isso. Mas é muito caro ainda, doutor, ou não? É caro, mas eu não sei se a nível de Brasil fica tão caro assim. Certo. Porque para quem não conhece bem esse procedimento, essa questão do sangue do cordão é uma espécie de pesquisa genética dos dados da pessoa, como é que funciona? Sangue, na verdade, o que acontece é que a gente, quando tira o sangue desse bebezinho recém-nascido, é um sangue ainda que não tem capacidade de... ele tem uma capacidade muito grande vamos dizer assim, de entrar numa determinada pessoa sem rejeição, vamos dizer assim. E aquilo fazer com que, um exemplo da leucemia, fazer com que você coloque aquele elemento, aquela célula jovem que é imatura, que não tem ainda uma capacidade de reação. Está limpinha, num indivíduo que precisa daquela célula para poder... E começar a produzir uma célula normal de novo. Vamos dizer assim, é como se fosse isso. Então, na verdade, existem trabalhos em ratos e em tentativa de colocar essas células jovens a nível de dentição, crianças que não têm dente por deficiência, e que aquilo ali seria uma forma, em ratos já foi verificado que acontece o surgimento de dentes. Então isso pode ter uma repercussão a médio prazo de bastante valia, né? Bom, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente volta a falar mais um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.